agora é para quem quer estar sempre atualizado sobre educação. Tem uma palestra gratuita hoje em Joinville com uma especialista no assunto. A gente vai para lá então com o Luiz, que vai trazer as informações de como participar. Pessoal do A Tarde é Nossa, que prazer estar aqui no A Tarde é Nossa com todos vocês. Pedagogia logosófica, a arte de educar crianças e adolescentes. Eu sei o que é isso? Não, por isso que estou aqui com a Karine Moreto, ela que é pedagoga e vai estar palestrando hoje à noite aqui em Joinville, na rua Piratuba 1100, no bairro Bom Retiro, sobre a arte de educar crianças e adolescentes. Karine, muito obrigado pela presença aqui no A Tarde é Nossa. Mas antes de qualquer coisa, o que é a pedagogia logosófica? Boa tarde. A pedagogia logosófica, ela surge de uma ciência chamada logosofia, em que o principal objetivo é o conhecimento de si mesmo, o aperfeiçoamento do próprio ser humano. Essa ciência nos ensina como podemos estudar a nós mesmos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e, a partir disso, buscarmos ser seres humanos melhores. A arte de educar crianças e adolescentes, um tema muito interessante dessa palestra. A gente está no meio de uma vida com bastante tecnologia, inteligência artificial a todo momento, facilitando a vida da criança e do adolescente, porém também trazendo alguns poréns, né? Algumas dificuldades, digamos assim. Fala pra gente no que consiste essa palestra e qual é o público voltado. O público é todos que têm uma criança ou um adolescente sob sua responsabilidade. Pais, mães, avós, educadores, todo mundo que esteja educando um ser humano. E realmente, educar é uma arte. E a ciência logosófica, né, a pedagogia logosófica vai ensinando o quê? A gente vai aprendendo a nos conhecermos e nós vamos ensinando que a criança possa se conhecer também. Então, por exemplo, você trouxe a tecnologia. Quem usa a tecnologia é um ser humano. Como que esse ser humano vai distinguir o que é bom e o que é ruim? Como que ele vai aprender a selecionar o que ele vai usar dessa tecnologia? Aonde está a origem disso? Está nos pensamentos, e é sobre isso que a gente vai falar hoje à noite nessa palestra. Como que esse conhecimento pode auxiliar os educadores e as crianças a ir selecionando o que eles querem para a própria vida. É isso aí então, pessoal. A arte de educar crianças e adolescentes. Palestra hoje a partir das 20 horas na rua Piratuba 1100, no bairro Bom Retiro. Convite feito. Eu faço a recomendação também para pais e educadores que estejam lá. A partir das 20 horas, rua Piratuba 1100. Eu volto com vocês no estúdio. Alô? Tá saindo, né? Tá. Então vamos lá. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome dos filiados da Fundação Logosófica de Joinville, agradecemos a presença de todos. É muito especial vê-los aqui, né, dedicando seu tempo na busca de elementos, valores, conhecimentos que auxiliam na educação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Conhecimentos como conceito do mundo interno, estratégias para identificar e selecionar os pensamentos, estímulos positivos para que a criança queira evoluir e muitos outros. A Fundação Logosófica em Prol da Superação Humana é uma instituição de utilidade pública, sem fins lucrativos, com finalidades exclusivamente educativas e culturais. E tem como objetivo principal a difusão do conhecimento logosófico. Nós, filiados à Fundação Logosófica, somos, ao mesmo tempo, estudantes, docentes e investigadores dessa ciência. A logosofia foi criada no ano de 1930 pelo pensador, educador e humanista Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti. E temos hoje uma centena de sedes da Fundação Logosófica espalhadas pelo Brasil e outras tantas pelo mundo. A atividade de hoje será coordenada pela pedagoga com habilitação em séries iniciais e educação infantil, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, Karine Moreto Marques. Ela atuou como professora na educação infantil e na rede municipal de Florianópolis e nas séries iniciais da rede particular. Foi coordenadora da educação infantil do Colégio Logosófico por 5 anos e, desde o ano de 2017, atua como diretora-geral do Colégio Logosófico de Florianópolis.
certamente é uma alegria muito grande estar aqui esta noite para tratar deste tema tão nobre e instigante. Estamos vivendo tempos de muitas reflexões sobre o encaminhamento da educação de nossas crianças e adolescentes, que consideramos ser o futuro, né? Você já se questionou onde começa essa educação? Como pai, mãe, avós, professores, educadores, que valores são esses necessários para oferecer essa geração do futuro? Tenham todos uma boa palestra. Convido agora, né, a Karine para coordená-la. Tem que apertar. Boa noite. Eu estava ouvindo o meu currículo. Fazia tempo que eu não ouvia meu currículo assim. Mas eu vou dizer para vocês que nada do que está no currículo supera ou é tão grande ou me fortalece tanto quanto o fato de ser mãe. Esse currículo é o que dá muito peso ao que eu vou trazer para vocês aqui. Por quê? Porque educar é observar a si mesmo. Educar é buscar constantemente os recursos que eu preciso para oferecer ao outro. Então, esse trabalho começa em mim mesma. E o que eu vou trazer para vocês hoje aqui é um pouquinho do que eu tenho observado da educação das crianças, do colégio, das famílias, mas muito mais do que eu tenho observado em mim mesma. A gente faz o teste, mas depois não funciona. Eu e a tecnologia. Você passa para mim, por favor? Ah, não, então pode voltar que eu... A arte de educar crianças e adolescentes. O que é uma arte? O que é uma arte? E por que educar é uma arte? A arte pode ser compreendida como um ato criativo. Se eu estou criando algo, que artista eu estou me formando? Que artista eu sou ao estar criando algo? Como pai, como mãe, como educador, que tem sobre a sua responsabilidade uma criança, que artista eu estou me formando? Pode passar, Luiz. A educação recebida durante a infância constitui, na vida do homem, um fator de suma importância. A criança é argila moldável, onde uma mão amorosa, firme e segura pode traçar belos perfis, polindo as arestas formadas durante sua breve passagem pela vida. Eu destacaria aqui uma mão amorosa, firme e segura. Por quê? Porque a criança, ela é possibilidade. A criança, ela é potencial. Ela ainda não é uma obra-prima. Ela está em formação. E se ela está em formação, o que cabe a mim fazer enquanto pai, mãe, educador? O que cabe a esse artista fazer? Né? Por que então eu tenho que ter essa mão amorosa, firme e segura? Pode passar, por favor. Um artista, ele precisa de quê para fazer uma obra-prima? Ele precisa dominar as técnicas. Pode passar. Né? Ele precisa dominar as técnicas, ele precisa saber o que ele vai fazer, que material ele vai usar, como que ele vai usar, não é mesmo?
ele precisa ter uma visão clara e profunda do que ele quer transmitir. O que ele quer transmitir com aquela arte, com aquela criação dele? O que ele quer passar para o outro? Não é mesmo? A obra-prima, normalmente, ela é sem imitações. Ela é genuína, é única. Não é mesmo? E outra característica da obra-prima, ela supera o tempo. Em qualquer época, ela é admirada, ela é considerada uma obra de arte. Pois bem, e como que isso funciona para o ser humano, então? Como que eu vou criar um ser, ou ajudar a criar um ser? Com que técnicas? Com que conhecimento? Como que eu vou ajudar meu filho, meu aluno, a que ele seja uma obra de arte genuína, sem imitação, que ele seja único, que ele conserve o que ele tem de bom? E, principalmente, como que eu vou educar além do momento, para que aqueles valores, aquilo que eu esteja transmitindo para aquele ser humano, perdure na vida, que não seja só para a infância, que não seja só para a criança, que seja para adolescente, que seja para adulto, que seja para toda a vida. Como fazer isso? Eu vou precisar da ajuda de vocês um pouquinho agora. Talvez vocês não queiram responder, então podem pensar do lugar, mas me ajudem nessa situação, por favor. Pode passar, Luiz. Não sei se já aconteceu com alguém aqui. Eu saio para caminhar com meu filho há aproximadamente 2 anos. Ele não gosta de dar a mão. E aí acontece o quê? Foge. Sai correndo. O que vocês fazem? E ainda ri, né? Não sei se alguém já viveu a situação e ainda dá risada, né? O coração só falta sair pela boca da mãe, né? O que a gente faz numa hora dessas, né? A criança, ela não viveu ainda o suficiente para saber todos os perigos que aquela situação pode gerar. Ela ainda não viveu o suficiente para ter uma razão que faça com que ela evite certas circunstâncias, certas atitudes, não é mesmo? Por isso que ela sai correndo. Então, nesse caso, quando a criança ainda não tem os elementos, qual é a razão que deve funcionar? Qual é a razão que deve proteger essa criança? É a minha, é a do adulto. É a razão que consegue enxergar o que pode acontecer com aquele ser. Mas olha o que acontecia comigo. Quando eu era mais jovem, e não era mãe, obviamente, eu via essa cena acontecer com outras mães e algo se passava dentro de mim. Uma voz falava assim: olha lá, nem sabe educar o filho. Ah, se fosse comigo, essa criança me dava a mão e andava do meu lado. Alguns anos depois, sendo mãe, eu descobri o quão ignorante eu era na arte de educar, né? Mas aí, a logosofia foi me trazendo um conhecimento muito importante. A voz interna que diz para a criança correr, fugir da mãe, é a mesma voz que me fazia julgar as outras mães, os outros pais. Olha que interessante. A causa, a origem era a mesma. Da criança que desobedecia para o adulto que julgava. É esse conhecimento aqui. Pode passar, Luiz, por favor. Pensamentos são entidades autônomas que atuam, em geral, independentemente da vontade do indivíduo e gravitam sobre ele de forma muitas vezes despótica.
Olha que interessante. Então quer dizer que eu tenho pensamentos que me levam a fazer coisas as quais eu não gostaria de fazer. Ou vocês acham que eu julgava as outras mães porque eu queria ser daquele jeito? Ou a criança ela foge da mãe e se coloca em perigo porque ela quer? É lógico pensar isso, que a criança foge da mãe porque ela quer se colocar em perigo? Não. Né? Agora, então, sabendo que eu tenho pensamentos que me levam a fazer coisas que eu não quero fazer, como que eu vou ajudar meu filho a identificar também esses pensamentos? Como que eu vou ajudá-lo a identificar o que está acontecendo dentro dele também? O que tem que atuar dentro do ser humano, dentro de mim e dentro do meu filho para poder decidir entre um e outro? Porque é uma decisão, não é? É uma decisão, correr ou não correr. É uma decisão, julgar ou não julgar. O que tem que atuar dentro de mim para eu conseguir decidir e para a criança também conseguir decidir se ela quer julgar, não quer julgar, se quer correr, se não quer correr? Pode passar, por favor, Luiz. Esse conhecimento fez eu mudar totalmente a minha visão frente às crianças. A razão requer o auxílio imediato do conhecimento para poder discernir. Ela não pode estabelecer nenhum juízo sem antes haver buscado e reunido os elementos indispensáveis para tal função, de modo que os conhecimentos aumentam o volume e a consideração do juízo que essa faculdade central chamada razão vai elaborando, a qual, nutrida por esses conhecimentos, pode fazer com que estes, por sua vez, nutram a razão de outros. Então, eu tenho um conhecimento de que eu tenho pensamentos dentro de mim que me levam a ter uma conduta ou outra. Só que para eu conseguir decidir entre um ou outro, a razão precisa funcionar. A razão é que me faz decidir entre uma conduta e outra. Só que a razão, ela precisa ser alimentada com o conhecimento. Sem o conhecimento, eu não tenho como decidir. A criança não tem como decidir por conta própria. Ela ainda não tem o conhecimento. Ela ainda não tem os elementos de razão que façam ela pensar, eu vou por aqui ou eu vou por aqui. Né? Eu vou contar para vocês algo que acontece comigo. Eu não gosto de levar o carro na oficina mecânica. Por que será que eu não gosto? Não vale dizer que é só porque eu sou mulher, tá? Isso é muito maldoso. Por que será que eu não gosto de levar o carro na oficina? Oi? Nenhum. Eu chego lá, o mecânico fala assim, ó, tem que trocar isso aqui. Eu digo, tá bom, pode trocar. Um dia, ele falou, tinha um problema lá no rolamento, sei lá o que, ele falou assim, não, a senhora pode andar com o carro assim, não tem problema. Eu falei, tá bom, posso fazer uma coisa? Posso ligar para o meu esposo, você conversa com ele para explicar? Ele falou, não, conversa. Aí meu esposo falou, não, Karina, é isso mesmo. E tal. Por quê? Essa situação de levar o carro na oficina me causava ansiedade, insegurança e desorientação. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento. Eu fazia o quê, então? Eu buscava alguém que tinha mais conhecimento do que eu. E isso é muito importante. E aí, o que eu tenho visto? O que eu tenho observado muitas vezes? Crianças ansiosas, desorganizadas e inseguras. Por quê? Porque a gente está deixando com que elas decidam coisas
as quais elas ainda não têm conhecimento para decidir. E isso não é autonomia. Isso não é liberdade. Liberdade é eu saber que eu posso sim comparar, que eu posso, trabalhar dentro de mim, mas eu tenho que ter conhecimento para isso. E muitas vezes eu não tenho. A criança não consegue enxergar o que vai acontecer lá na frente. Ela não consegue ter essa visão porque ela ainda não tem os elementos de razão. Então, quem tem que dar esses elementos de razão a ela? Quem tem que oferecer? Ali está dizendo que nutram a razão de outros. Esse amparo para as crianças é fundamental. É quando eu olho para ela e digo, olha, agora, por isso, a gente vai fazer assim, assim, assim. Eu vou explicar para ela o porquê que vai ser daquela forma. Eu vou alimentar a razão dela. Agora, como que eu vou transmitindo para a criança, como que eu vou ajudando ela, como que eu vou exercitando com ela essa capacidade de decidir, essa capacidade de desenvolver a razão? Porque é um exercício. É um exercício você ir pensando, é um exercício você ir alimentando essa razão. Como é que eu faço isso? Que conhecimento eu preciso ter, que é muito importante. Pode passar. A vida é um espelho onde se reflete o que o ser pensa e faz. Pode voltar um pouquinho, Luiz, por favor? A vida é um espelho onde se reflete o que o ser pensa e faz. Será que isso é uma verdade? Antes da gente avançar, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. É uma verdade isso? De que tudo que eu faço na minha vida provém de um pensamento que está na minha mente? Tudo que existe fora, existiu primeiro dentro de mim? Vamos fazer um exercício rápido aqui, para a gente ver se isso é uma verdade ou não? Antes da gente avançar. Quero que cada um de vocês pensem, imaginem, na verdade imaginem, não é pensar, é imaginar. Uma caneca. Cada um de vocês aí pensa na caneca de vocês. Agora dá uma cor para essa caneca. Agora dá um tamanho para essa caneca. Uma função para essa caneca. Quem gostaria de contar a cor da caneca? Que cor pensou? Verde? Amarelo. Amarelo. Alguém pensou diferente? Azul. Olha, uma de cada cor. Tamanho. Vamos ver o tamanho. Grande, pequena, média. Função. Para que serve? Café, chá, suco. Essa caneca que cada um de vocês pensou, ela existe? Tem gente que fez que não. Existe ou não existe? Quem disse que existe, existe por quê? Por que vocês estão convictos de que existe essa caneca? Porque teve alguém que falou que não. Então vamos ver. Por que quem falou que sim está convicta de que essa caneca existe? Pode falar. Aham. Mas então a sua já existe, está lá na sua casa, escritório. Mas quem pensou numa caneca que não fisicamente ainda não existe? Mas está lá.
Essa que você pensou lá na sua mente agora, ela existe? Se você levar o seu projeto para uma pessoa que faz caneca, ele vai poder materializar? Ele vai fazer a caneca? Então, ela já existe. Porque para existir no mundo físico, primeiro ela precisou existir no mundo mental. O prédio, a cadeira, a caneta, tudo. Tudo que existe no mundo físico antes precisou existir no mundo mental. E a minha conduta é assim também. E isso nós ensinamos para as crianças desde pequenininhas. Quando eu falo nós, estou falando quem estuda pedagogia logosófica. Por quê? Porque essa é a causa da conduta. Essa é a causa de eu ter uma atitude ou outra. É o que está dentro da minha mente. É aquilo que eu acolho na minha mente. Porque a minha vida, ela vai refletir aquilo que eu acolho dentro da minha mente. Pode passar, Luiz, por favor. Aí complica um pouco, porque não é só o que eu penso que eu quero, é também o que os pensamentos alheios me levam a fazer. Lá na escola a gente vê muito isso. Às vezes a criança está lá tranquila, tudo certo. Aí vem uma e tem uma ideia errada, adivinha o que acontece? Dali a pouco tem 2, 3 fazendo a ideia errada. Por quê? Porque um pensamento que um atendeu, o outro foi lá e atendeu também. Então, a minha conduta, a minha vida, ela vai refletir isso. Qual que é a importância de eu saber disso? Para a minha vida e para a educação das crianças. Saber que a minha vida é resultado dos pensamentos que eu acolho na minha mente, sejam meus ou sejam dos outros. O que isso muda a minha vida? Muda que eu posso planejar o que eu quero viver. Eu não sou mais um joguete dos pensamentos. Eu posso planejar o que eu quero da minha vida. Porque a partir do momento que eu sei a que pensamento está atuando na minha mente, eu posso falar se eu quero ou se eu não quero. Né? E vocês acham que é fácil? Não é, mas é possível. Com estudo diário, com observação interna, com propósito de querer mudar e planejar a vida. Eu tenho feito um propósito de fazer atividade física. Quem já não fez, né? Propósito de atividade física. Há muitos anos eu tenho esse propósito, né? Porque eu sempre penso num futuro mais saudável, né? Envelhecer com mais saúde. Aí tem dias que eu acordo, ai, Karine, hoje você está tão cansada, você trabalhou tanto na escola ontem. Ai, Karine, hoje você correu demais atrás das crianças. Para que você ainda vai para a academia? É bom esses pensamentos? São bons? Não, mas às vezes eles até têm razão. Mas aí eu tenho que lembrar que vida que eu quero. O que eu quero ver refletido? O que eu quero para mim? Né? E aí eu luto com esses pensamentos. Eu uso da minha razão para decidir qual deles vai me levar para um lado e qual deles vai me levar para o outro. Agora eu pergunto, vocês acham que as crianças conseguem fazer isso quando a gente ensina para elas esse conhecimento dos pensamentos, que a causa do que elas vivem está num pensamento que elas acolhem na mente delas? Será que elas são capazes, desde pequenininhas, de começar a trabalhar com elas e não colocar só a responsabilidade fora? Tem alguém ali que está bem convicta que sim. Mais fácil que a gente? Eu não sei se é mais fácil, mas eles lutam muito, muito mesmo. Porque a criança, desde ensinada, desde cedo, eles gostam de olhar para dentro. Eles gostam de saber que eles podem ser donos da própria vida. Mas olha, vamos ter cuidado com essa frase.
cuidado com a própria vida é aprender a olhar para os pensamentos e a saber o que eles vão levar ele a fazer ou não. Por isso que o adulto tem que estar acompanhando as reflexões. Porque se eu viro para a criança e pergunto, você quer isso, você aquilo, muitas vezes a resposta... Eu vou trazer uma experiência aqui que eu vivo muito na escola, né? Que eu vejo os pais, às vezes, perguntando para crianças muito pequenas se eles querem ficar na escola. O que vocês acham que a maioria responde? Que não. Por quê? Porque é muito mais legal ficar com o pai e com a mãe, óbvio, né? Então, quando eu digo assim, que ensinar a criança a olhar, é nesse momento fazer as reflexões com a criança. Mas por que é importante? O que você vai aprender aqui? O que você vai aprender lá? E determinar para a criança que aquilo é mais importante na vida dela. Olha o que aconteceu um dia. Uma turma de crianças de 5 anos estavam brincando perto da minha sala, né, ali no colégio. E, de repente, a professora apareceu com um menino e falou assim, Karine, você pode conversar com fulano? Eu falei, posso, não tem problema não. O que aconteceu? Aí ela me contou longe dele, né? Ele ainda estava vindo. Ela falou assim, eu pedi 3 vezes para ele guardar os brinquedos e as 3 vezes ele jogou o brinquedo longe e eu tenho que atender a turma e ele está lá, não guarda os brinquedos. Eu falei, não, pode deixar, vou pegar ele e vou conversar com ele. Antes da conversa, eu sempre procuro pensar o seguinte, o que eu vou falar para esse ser? Vai ser só para esse momento ou vai ser para a vida? Lembram lá da obra-prima, que ela tem que resistir ao tempo? O que eu vou falar para esse ser agora? Vai ser só para resolver ali, só porque desobedeceu? Ou eu vou projetar a vida dele lá no futuro, se ele atender um ou outro pensamento? Aí ele chegou, 5 anos. Perguntei o que tinha acontecido, ele contou tudo como tinha acontecido, não escondeu nada. Falei, tá bom. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui. Aí peguei um papel, né, era um papel pequenininho assim. Falei assim para ele, imagina que esse papel aqui é a sua vida, tá? Quando a professora pediu para você guardar os brinquedos e você não guardou, você jogou longe, o que aconteceu? Aí peguei, fiz um risco. Fiz um risquinho, falei, você criou um problema para a sua vida. Então a sua vida ficou com um problema, porque você jogou os brinquedos longe. Ele tinha que juntar que os brinquedos estavam mais longe. Aí deixei esse papel do lado e falei assim, agora olha só, peguei outro papel, falei, imagina que esse papel aqui também é a sua vida. Já tinha um risco, já tinha um problema. Aí a professora pediu para você guardar o brinquedo, o que você fez? Aí ele já começou a me olhar e falei, joguei longe. Eu falei, isso mesmo, você criou mais um problema. Eu falei, a professora pediu pela 3ª vez para você guardar o brinquedo, o que você fez? Aí ele, joguei mais longe ainda. Pois é, você criou mais um problema para a sua vida. Aí mostrei os dois e falei assim, olha só, qual vida você quer ter? Ao que você quer atender na sua vida? Aquilo que te faz ter um problema só? Ou aquilo que te leva a ter 3 problemas ou mais? Porque agora seus amigos estão lá e você está aqui comigo. O que você quer para a sua vida? O que você prefere? Adivinha o que ele respondeu? Tinha um montinho de papel na minha sala, na minha mesa, sem risco nenhum. Ele apontou e falou assim, esse aqui, Prof. Karine, eu quero essa vida aqui, Eu olhei para ele e falei assim, parabéns, você quer uma vida sem problemas, porque não tinha risco nenhum. Mas eu vou te contar uma coisa, é muito difícil. Falei para ele. Por quê? Porque a gente tem que lutar muito para ter uma vida sem problemas. Porque muitas vezes na nossa vida, os pensamentos vão falar isso para a gente. Vai lá, faz errado, não obedece, desobedece. E você, fulano, vai ter que ser muito forte, muito valente, para lutar com esses pensamentos. Mas é possível, falei para ele. Talvez você não viva sem problemas, porque eu também não vou mentir para ele, né? Não vou dizer para ele que não existe uma vida sem problemas.
Mas você vai diminuir muito os seus problemas a partir do momento que você começar a atender aqueles pensamentos aos quais te levam a ser o que você quer ser. Esse é o estímulo para dar para as crianças, de ajudá-las a fortalecer nelas esse pensamento, esse valor de que elas queiram ser boas, de que elas queiram lutar, de que elas queiram fazer da vida delas cada dia um dia melhor. Só que para isso eu tenho que conhecer a causa. Né? Eu tenho que saber aonde que está a causa do porquê que a criança tem atitude de um jeito ou de outro. E por que eu também, muitas vezes, tenho uma atitude de um jeito ou de outro. Porque assim eu posso ir ajudando elas, alimentando elas, ajudando elas com essa razão, para que elas possam decidir entre um e outro. Né? Agora, a sensação de liberdade, da verdadeira liberdade, que é o ser humano saber que ele pode ser, né? Que ele pode construir seu próprio destino, sua própria vida, a partir do momento que ele trabalha dentro dele, eu vou dizer para vocês, é indescritível. Por quê? Porque eu coloco a vida nas minhas mãos. E a criança começa a tomar a vida nas mãos dela também. Né? Ela começa a escolher os caminhos com base em algo que ela pode mudar. E não só num capricho, né? Em algo que ela quer para o momento. Né? Tem um outro recurso que eu tenho aprendido com a logosofia, que é muito importante também nessa questão de fortalecer a razão, de ajudar a criança a pensar, que são as explicações. A explicação, ela é algo fundamental para a mente humana. Por quê? A gente aprende algo de primeira, assim, me explicou uma vez e eu já aprendi e já fiz. Não. O que acontece? A mente é como se fosse uma engrenagem. E lembram que eu falei que a criança ela é possibilidade? Ela é potencial? A mente da criança ela está começando a se mover. Né? Ela está começando, as engrenagens ali estão começando a se mover. Quando eu explico para a criança algo, o que acontece nessa engrenagem? Essa engrenagem vai se movendo. Ela vai ganhando conhecimento, ela vai ganhando recursos. Agora, não quer dizer que porque eu expliquei... Qual que é a expectativa? Vamos para aquela brincadeira, expectativa e realidade. A expectativa é qual? Eu expliquei, atendeu. Qual que é a realidade? Nem sempre ela vai atender. Então, o que eu tenho que lembrar? Que a explicação, ela ajuda a criança ir adquirindo conhecimento, mas isso não significa que ela vai atender, não naquele momento. Então, eu vou voltar lá para a história do meu filho, aquela história lá do fujão, que fugia quando ia andar comigo. Ele realmente nunca gostou de dar a mão, nunca. Né? Até hoje eu brinco com ele, queria tanto um filho que andasse de mão dada comigo, mas ele não anda, não adianta, não gosta. Eu explicava. Filho, você precisa andar do meu lado, não quer dar a mão, tudo bem, mas você precisa andar do meu lado, é mais seguro para você. 2 minutos. Lá ia ele correndo. Pegava ele, explicava de novo. Na terceira não dava, filho, agora você vai andar no meu colo, porque é mais seguro para você. Esperneava, tinha vezes que chorava, falava, pode, eu entendo que a rebeldia faz parte também, né? Eu também não gosto de ser corrigida. Vocês acham que toda vez que alguém me corrige eu acho lindo e maravilhoso? Eu também não gosto. Mas eu vou aprendendo que aquilo é para o meu bem. Né? Então, outra coisa, eu ia mudando a forma de explicar. Então, às vezes eu chegava no... Acho que pode passar a imagem. Então, às vezes... Por que a imagem da espiral? Porque eu tenho que ir mudando, eu tenho que ir somando conhecimento. Às vezes eu chegava no mercado, antes de descer do carro...
Eu já conversava com ele, eu já explicava, eu já dizia, né? E assim ele foi indo, ele foi somando os conhecimentos, ele foi aprendendo, ele foi aumentando a razão dele, né? E ele já devia ter uns 5 anos, né? Eu tenho essa imagem gravada, o dia que a gente desceu no estacionamento do mercado, ele foi do meu lado e não correu. Foi andando direitinho do meu lado, né? Mas foram ali bons anos de trabalho, né? E é isso que eu preciso lembrar também. Uma obra-prima, ela não nasce do dia para a noite. Uma obra-prima, ela leva tempo, constância, dedicação, né? Eu vou somando os elementos, eu vou colocando mais coisas ali, mas ela não acontece da noite para o dia. E conforme eles vão crescendo, algo que eu me dei conta, até me dei conta agora fazendo o estudo para essa atividade, o meu filho fez 15 anos agora, domingo. É que conforme eles vão crescendo, as opções vão ficando tão perigosas quanto correr na rua. Vão ficando muito perigosas. Mas esse conhecimento do mundo causal, esse conhecimento de onde estão as causas, faz toda a diferença para que eles aprendam a discernir sobre o que eles querem para a vida deles. E é isso que eu tenho aprendido na minha vida também. Eu vou passar para vocês agora, só para vocês assim verem como é que esse conhecimento, quando ele é ensinado, né? Como que o ser humano pode ir aplicando ele na vida, como que ele transforma a vida. Quando o Colégio Logosófico lá em Florianópolis fez 10 anos, a gente convidou alguns ex-alunos para gravarem alguns depoimentos. E o Luca gravou, né, um desse trabalho que a gente faz com ele em casa, porque tanto eu como meu esposo estudamos logosofia, mas também que ele recebe no colégio, né, recebia, porque agora ele já saiu do colégio, através dessa pedagogia, desse conhecimento. Pode passar. Era um ambiente confortável, o ambiente, você entrava, você sentia um conforto, porque você perguntava para as professoras, elas te respondiam. Elas sempre te acolheram, elas sempre tentaram sempre ajudar você no seu melhor. E por isso que eu gosto tanto dessa escola. A mente, que os pensamentos às vezes te dominam. Então, às vezes você quer fazer uma coisa, mas a mente te força a não fazer. Porque às vezes eu estava em aulas, principalmente com a pandemia, foi muito mais difícil de prestar atenção. Então, muitas vezes vinha o pensamento de sono, isso está muito chato, mas eu sempre pensava que eram os meus pensamentos e falava, não, agora eu tenho que botar um pensamento que eu não tô com sono e que essa aula é importante. Às vezes eu me empolgava, às vezes eu ficava entediado, mas sempre tentando me esforçar para prestar o máximo de atenção. Eu também quero ser aquela criança sem muitos problemas na vida. Ou pelo menos eu quero diminuir os meus problemas. E quando eu falo problemas, são aqueles que eu mesma causo quando eu não consigo selecionar ou atender os pensamentos que me levam a ser melhor. Mas para isso, eu preciso seguir estudando a mim mesma, observando as minhas atitudes e sendo muito valente nessa arte de selecionar, de criar bons pensamentos. E se a gente quer um ser humano melhor, um filho melhor, um aluno melhor, precisa ajudar a atuar na causa, ajudá-los a entender que a mudança começa dentro de cada um. E é isso que eu tenho aprendido com essa ciência. Queria agradecer a presença de vocês. Emerson, vai. Boa noite a todos. Meu nome é Emerson Catoni e gostaria de agradecer imensamente, né, a presença de vocês e especialmente a palestra que a Karine nos presenteou essa noite, com tantos elementos. Mas sempre quando a gente faz uma atividade,
Às vezes as pessoas que estão conhecendo a fundação, né, a Logosofia pela primeira vez, se perguntam, tá, mas e depois, o que eu posso fazer para conhecer mais, né? Então a gente organizou, além da palestra em si, um conjunto de atividades que a gente vai estar apresentando agora. Então, assim, uma das formas da gente continuar conhecendo a Logosofia é acessar, né, o nosso Linktree, onde tem várias opções ali, né, de eventos que vão estar sendo realizados no futuro, tem a possibilidade de baixar os livros gratuitos em PDF, temos também cursos de informação sobre Logosofia e o próprio site logosofia.org.br. Então, todas são fontes muito boas para quem quer conhecer um pouco mais sobre a Logosofia. Próximo. Vocês também receberam um kit, né, que a gente montou aí com carinho, com revistas, o calendário da Logosofia, né? Tem um convite ali, que é o próximo slide, pode passar, que é uma reunião informativa sobre Logosofia. Porque hoje foi uma palestra, nós abordamos um tema, né, mas a Logosofia é muito ampla, tá? Ela tem, assim, diversos estudos, diversos temas que a gente pode estar investigando, estudando e compartilhando também, né, o fruto desse estudo. Então, só volta ali para mim. Então, na próxima terça-feira, dia 27, né, então, terça-feira que vem, às 19h30, nós teremos uma reunião informativa sobre Logosofia, onde vai ser realmente explanado de forma mais geral o que é a Logosofia. E para quem não pode vir na terça-feira, no dia 28, que daí seria a quarta-feira que vem, pode voltar um pouquinho, também às 19h30, nós teremos uma segunda opção dessa atividade chamada Reunião de Informação sobre Logosofia. Vai ser aqui na sede. Pode chegar, né, é gratuito, pode convidar outras pessoas também. Próximo. Falando um pouquinho mais, aquela pessoa que ainda quer, né, antecipar e acelerar o processo de conhecer a Logosofia, nós oferecemos um curso gratuito de 4 reuniões, onde as pessoas interessadas vão ser atendidas. E esse curso é mais intenso do que a própria reunião informativa. Então, também é uma possibilidade de vocês se inscreverem. Todos têm no seu kit uma ficha de inscrição para esse curso. Podem preencher hoje, né, depois de entregar para alguém que está com o crachá, ou podem também pensar, levar para casa e talvez depois passar para nós essa inscrição. Como que funciona? A pessoa que se inscreve vai receber um contato de um estudante de Logosofia, vão agendar o dia e horário para começar esse curso. São 4 noites ali, 4 reuniões. Dependendo da necessidade, a gente pode até verificar a possibilidade de atendimento no dia, mas normalmente são à noite essas reuniões. Próximo. E assim também, dentro desse tema da educação, né, depois da palestra, nós planejamos um workshop. Então, o workshop tem o mesmo tema da palestra, a arte de educar crianças e adolescentes. Ele vai ocorrer no sábado, dia 31 de maio, das 9 às 11 horas. E como todo workshop, né, ele tem um aspecto um pouco mais prático, que a gente possa também, né, experimentar na prática, né, através de dinâmicas e de exercícios, essa questão da pedagogia logosófica. Então, é um workshop gratuito, tá? Vocês vão também receber os materiais, né? E é uma oportunidade de avançar um pouco mais dentro dessa questão da pedagogia. Serão 2 turmas, tá? Uma turma onde docentes tratarão da educação de crianças e uma outra turma onde o workshop vai tratar da educação dos adolescentes. Quem tem filhos pode trazê-los, que nós vamos em paralelo ter atividades de atendimento das crianças também, já exercitando alguma coisa dessa pedagogia. Aqui é basicamente o que eu falei, né? Só que está escrito, então vocês também receberam esse convitezinho, né? Ele tem frente e verso do workshop. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos, né? Esperamos vê-los nas próximas atividades. E quem quiser continuar aqui tomando um cafezinho com a gente, conversando um pouquinho mais, fiquem à vontade, tá bom? Obrigado.